Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro para falarmos sobre relacionamento conjugal. Eu sou Daniel Marques, especialista em relacionamento conjugal, sou teólogo e eu estudo há mais de 10 anos o comportamento de casais em conflito. E aqui, no meu Instagram e nessas lives, sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. Eu falo sobre, eu te ajudo, na verdade, a restaurar o seu casamento e a ter um relacionamento próspero. E na live de hoje eu falarei sobre 5 passos que você precisa seguir para que você melhore a comunicação no seu casamento e para que você possa restaurá-lo de fato. Tá bom, gente? Sejam todos muito bem-vindos, que estão chegando na live agora. Silmara, Jânio, Salaufia, todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui, tá? Só compartilhando com algumas pessoas aqui, tá? Como de praxe, e nós já daremos início, tá bom? Eu estou tendo um pouco de dificuldade para ler. Se você puder me falar o seu nome, eu já vou começar respondendo uma pergunta aqui enquanto o pessoal vai chegando na live, Você acha que o casal pode não dividir a senha do celular? Boa noite, meu amigo Jânio. Tudo bem? Então eu vou começar a live de hoje, respondendo esta pergunta, tá bom? E aí, gente, o que vocês acham, Eu vou falar aqui, a respeito disso. Mas vocês acham que o casal deve ou não deve dividir a senha do celular? O que vocês pensam a respeito disso? Roseli, agora sim. Obrigado, Roseli. Pessoal, essa é uma questão bem prática, E não tem a ver necessariamente com o tema de hoje, que é comunicação. Porém, eu acredito, o Jânio está dizendo, eu acho que isso daí já é possibilidade de querer controlar a senha do outro. Interessante sua opinião, Jânio. A Roseli disse, a esposa não saber de jeito nenhum. Desculpa, a Roseli está dizendo que já é desculpa, Jânio. E aí, gente, o que vocês acham? Quero ver vocês falando aí. Começamos bem a nossa live hoje. Fala, grande Geone, quanto tempo, seja bem-vindo. Fique comigo aqui na live, Geone, você vai ser muito abençoado. Roseli, vamos lá, então, o que eu tenho a dizer sobre isso? O Jânio expôs a opinião dele, eu respeito a opinião dele, que às vezes é uma maneira de controlar, Então, na cabeça do Jânio, ele acha que às vezes a outra pessoa ter a senha do celular é uma maneira de controlar o outro. Bom, eu já penso de forma diferente, Jânio. Por que eu penso de forma diferente? Porque quando você se casa com outra pessoa, vocês passam a compartilhar de tudo na vida de vocês. E já não há mais segredos. Não há mais segredos. Sabe? É lógico que nem tudo, você não fala 100% do que acontece na sua vida, um homem para a esposa e nem a esposa para o marido. Porém, existem coisas que são proteção para o casal. Existem coisas que todo casal deveria ter o cuidado para que eles não passem por problemas em relação a isso. E uma delas é compartilhar a senha do celular, sim. Por que não, gente? Se eu não tenho nada a esconder, se a minha intimidade é conhecida pela minha esposa, as pessoas com quem eu converso, teoricamente ela conhece, ou mesmo que não conheça, ela não vai, ela vai ver as mensagens e não vai ver nada estranho. Por que eu não vou compartilhar a minha senha, Não vejo problema nenhum nisso. Tanto é que eu compartilho a minha senha com ela e ela compartilha a senha dela do celular comigo. Então, gente, não há problema nenhum nisso. Eu acredito que seja até melhor, tá? Então, Roseli, eu quero te dizer que é bom, sim.
Agora, talvez você diga, meu marido não está querendo compartilhar. Sabe, essa é uma decisão dele, né? Você precisa respeitar, mas precisa mostrar para ele que isso te deixa descontente e você perguntar, por que que você, né, não quer que eu tenha a senha do celular? Por qual motivo, né, você quer que eu não veja, né, o que você está conversando, as coisas que você está vendo? Então, assim, esse zelo, né, eu acredito que ele seja bom. Não o ciúme, mas o zelo, cuidado. Então, se eu sei que a minha esposa vê as coisas que eu falo, tudo que eu está ali no meu celular, eu vou ser bem cuidadoso também, né, com o tipo de coisas que com as pessoas com quem eu falo e o que eu falo também, tá bom? É lógico que não protege 100%. Se uma pessoa quer fazer coisas erradas, não é porque você tem a senha do celular dela que ela vai deixar de fazer. No entanto, isso é uma maneira de se proteger, uma maneira de se resguardar de eventuais problemas ali no casamento, né? Eu já perguntei, mas ele fala, nada demais, o celular é meu, né? Então, às vezes ele não está errado, de fato o celular é dele, mas se ele não tem nada a esconder, né? Por que ele não pode deixar você ter a senha ou ver, né, ali o que ele fala ou deixa de falar, né? Então, de fato, tem que tomar esse cuidado realmente. É necessário tomarmos muito cuidado para que o casamento não, às vezes não entre numa situação onde um não possa confiar no outro por conta desse tipo de situação, tá bom? Pessoal, se tiver mais perguntas, podem fazer aí, tá bom? Então, gostei de começar nossa live hoje respondendo perguntas. E se surgirem mais, eu quero que vocês façam. Se tiverem mais dúvida, Roseli, né, ou quem mais estiver entrando aí, pode falar que eu vou responder aqui, tá? Mas eu quero falar sobre o tema de hoje. Façam perguntas relacionadas à comunicação, tá bom? Diálogo no casamento. Então, gente, eu quero falar hoje sobre 5 passos, né, para que você possa se comunicar melhor. Só lembrando que eu falarei esses 5 passos, né, no final. Antes eu vou antecipar, né, algumas coisas aqui relacionadas a isso. E no final eu vou falar esses passos, tá? Né? Então, Roseli, de fato, Deus pode restaurar. E aqui, né, nessas lives, no trabalho que eu realizo aqui no Instagram, eu ajudo você a restaurar o seu casamento. Então, é possível você restaurá-lo, né? Uma vez que você aprenda os princípios corretos, tá? Então, acompanha, participe. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá? Então, gente, comunicação, né? Comunicação representa 50% do casamento, né? Então, se a comunicação é ruim, né, metade do casamento é ruim também. Porque a principal maneira pela qual nós nos relacionamos, né, com o nosso cônjuge, nós nos relacionamos uns com os outros, é através da comunicação. Então, se eu não sei me comunicar adequadamente com a outra pessoa, né, então eu já estou meio caminho andado para ter problema no meu relacionamento, né? Então, uma coisa é quando eu chego em casa estressado, né, às vezes por conta de algum problema que eu tive lá fora, né, por exemplo, e eu já chego em casa descontando a minha raiva, descontando às vezes o meu estresse na minha esposa, nos meus filhos, e falo, essa casa está uma desorganização, o que está acontecendo? Eu chego em casa e eu não posso nem descansar em paz. Por que vocês não param com isso, com essa bagunça? O que eu faço para resolver isso? Então essa é uma abordagem. Mas uma outra abordagem, às vezes eu cheguei em casa, não é? Dar um abraço, um beijo nos meus filhos, na minha esposa, às vezes ver que as coisas estão desorganizadas e perguntar o que aconteceu aqui hoje. Teve algum problema? Né? Vocês estão bem? Eu estou vendo que as coisas estão meio bagunçadas, não é? Ou seja, outra abordagem, não é? E assim, uma coisa que eu sempre penso é que os meus filhos, a minha esposa, eles não são culpados pelos problemas que eu passo. Os problemas que eu passo lá fora,
eu não preciso trazer para dentro de casa. Da mesma forma, uma esposa, ela pode ter duas atitudes. Ela pode ficar o tempo todo gritando, esbravejando, né, discutindo, impaciente com o marido, com os filhos, o tempo todo reclamando das coisas. Ah, essa casa, né, vocês não mudam, vocês têm essa e aquela atitude, vocês não param, nada para arrumado nessa casa. Então pode ter essa atitude, ou pode, né, pedir e falar, né, de maneira branda, porém firme muitas vezes, né, para que se organize, para que se faça as coisas que ela está pedindo. Sabe, eu costumo dizer que tudo pode ser falado do jeito certo, da maneira certa. Tá, gente? Então, a sua comunicação, ela vai definir o tipo de relacionamento que você vai ter. A sua comunicação vai definir, né, a maneira, né, pela qual você se relaciona com o seu cônjuge. Porque, como eu disse, 50% do relacionamento é comunicação. Tá? E eu te digo mais, as suas palavras, elas podem ser armas, mas elas podem ser sementes. Ela pode ser uma arma que fere, que machuca, pode ser uma arma que muitas vezes vai trazer contendas, problemas na sua casa, ou ela pode ser uma semente que vai germinar coisas boas, né, nas quais você vai plantar coisas positivas, coisas agradáveis na sua casa e na sua família. Tá? Agora, isso não significa que não haverá falhas. Não significa que você não vai passar por problemas na sua comunicação, que você não vai falar uma palavra muitas vezes dita de uma forma errada, que você não gostaria, ou às vezes no calor da emoção. Sabe, né? Não existe casamento perfeito, gente. Eu já falei isso aqui e eu volto a repetir. Meu casamento não é perfeito. Eu sempre tenho que estar corrigindo, conversando e resolvendo situações. E a minha pretensão aqui não é dizer para você que você possa ter um casamento perfeito. Não. Minha intenção é te ajudar a restaurar o seu casamento e ter um relacionamento próspero. O que é um relacionamento próspero? Um relacionamento onde você tenha paz, onde você tenha alegria, onde você tenha prazer, onde você possa desfrutar, né? Mas também um relacionamento onde você vai ter que resolver problemas, onde você vai ter que resolver situações difíceis muitas vezes, onde às vezes você vai ter que, né, agir, né, diante das adversidades, diante dos problemas que vão surgir, tá? E, gente, né, não é possível restaurar um casamento sem mudar a forma de se comunicar. Então aqui eu ensino você a restaurar o seu casamento, te ajudo a restaurar e ter um relacionamento próspero. Mas se você não mudar a maneira pela qual você se comunica, você não vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, por que é uma oportunidade muito grande nós falarmos sobre isso? Porque se você quer ter um relacionamento próspero, se você quer ter um relacionamento sólido, um casamento, né, abençoado, um casamento melhor, você tem que aprender a se comunicar. Tá bom? E nesses dias, né, eu falei na última live, eu volto a repetir, eu tenho feito um acompanhamento, né, uma mentoria com algumas pessoas, né, que eu faço, né, frequentemente. E nessa turma, né, essas pessoas que eu tenho acompanhado, elas já têm colhido resultados no seu casamento simplesmente pela maneira que elas têm aprendido a se comunicar. E uma coisa muito importante que eu tenho falado é, né, elas falarem na hora certa, do jeito certo, e ao invés de simplesmente acusar o outro, falar, né, dos erros, da atitude do outro, muitas vezes essa pessoa, ela falar de atitudes que ela deseja mudar. Primeiramente, ela reconhecer também que possui erros e está trabalhando para ser melhor. E uma vez que ela falar isso, aí sim ela ganha liberdade para falar do outro. E só esse pequeno ajuste que foi feito na comunicação já produziu resultados, já produziu mudanças no relacionamento, né, desses mentorados. Sabe, eu quero te dizer que da mesma forma, simplesmente às vezes uma pequena mudança na sua forma de se comunicar já pode mudar drasticamente seu casamento. Já pode mudar radicalmente a maneira que você se comunica. Tá? Eu conheço um casal, né, no qual
a esposa, ela falava de uma forma muito agressiva. Falava porque, né, eu também os acompanhei e eu conversei com o marido e falei, olha, a maneira pela qual você se comunica com seu marido é muito ruim. E eu falei para ele também, olha, você não pode aceitar isso. Você precisa conversar, precisa tratar isso com ela e dizer, olha, chega, eu não aceito mais você falar desse jeito comigo. E uma vez que nós conversamos, que nós tratamos isso juntos, ela melhorou a maneira de se comunicar e eu percebi na prática como o relacionamento deles melhorou também. Da mesma forma, o seu relacionamento pode ser restaurado, pode ser diferente se você tomar a decisão de se comunicar melhor, tá bom? Mas, Daniel, na prática, né? Talvez você tenha, antes de falar do aspecto prático, né? Talvez você tenha a seguinte objeção: ah, Daniel, mas esse é o meu jeito, sabe? Eu já tentei mudar, mas eu não consigo, sabe? Eu acredito que não há nada que nós estejamos verdadeiramente decididos a mudar que não possa ser mudado. Tudo aquilo que você decidir, que você colocar na sua mente, no seu coração, que você vai mudar, pode ser mudado. Só depende de você, tá bom? Agora, talvez alguém diga, Daniel, a gente até quer melhorar, mas, né, quando eu vejo, nós já estamos brigando. Às vezes é o seu caso também. Sabe? Isso acontece justamente porque você muitas vezes tem se comunicado do jeito errado. Você muitas vezes tem falado de uma maneira agressiva, de uma maneira ofensiva. Tá? Agora, quais são os 5 passos, né, que eu gostaria de falar aqui rapidamente, que podem mudar, transformar a sua comunicação? Eu poderia falar vários, né? Na mentoria eu falei sobre vários passos, mas aqui eu vou me deter somente em 5 hoje que eu considero muito importantes. O primeiro passo é ajuste o seu tom de voz. Então isso não tem a ver necessariamente com o que você fala, mas como você fala. Não sei se você sabe, mas a maneira pela qual nós falamos e gesticulamos, ela representa também 50% da nossa comunicação, que é a comunicação não verbal. Não sei se você já ouviu falar nisso. A comunicação não verbal é aquela que, né, não é expressada somente em palavras, mas em gestos, no modo de falar. Então, o tom de voz, a maneira que você expressa as coisas, determina a sua comunicação. Então, primeira coisa, mude a sua forma de falar, mude o seu tom. Se você fala num tom agressivo, de uma forma, às vezes parece que você está brigando, tenta falar de forma mais branda, de forma mais calma. Tenta de falar de uma forma diferente. Ao invés de falar, por que você não fez? Fala, olha, o que aconteceu? Por que você não resolveu esse problema? Por que você não me ajuda em relação a isso? Só de mudar a maneira pela qual você fala, já vai mudar, né, muitas coisas no seu relacionamento. Já vai mudar muito na sua comunicação. Em segundo lugar, não generalize. Segundo, pare de generalizar. O que é generalizar? É falar, você sempre age assim. Ou você nunca faz nada certo. Você nunca resolve esse problema. Sempre que você usa essas duas palavras, sempre e nunca, você está mentindo. Porque não existe ninguém que nunca ou sempre faz determinada coisa. Generalizações são terríveis no casamento. Então, pare imediatamente com elas. Terceira coisa, não seja irônico. A ironia é você falar uma coisa que quer dizer outra. Né? Por exemplo, vamos supor que eu deixo a toalha em cima da cama. Né? E minha esposa veja e diga, olha, mais uma vez você deixou a toalha aqui. Né? Eu falo, olha, desculpa, você pode pegar aí para mim, né? Vamos supor que eu não esteja no ambiente. Ela diz o seguinte, tudo bem, meu rei. Né? A sua escrava vai pegar aqui a toalha. Então, essa é uma ironia, né? E a ironia, ela produz, né, um outro sentido na comunicação, né? Você diz uma coisa querendo dizer outra. E isso, né, fere muitas vezes a outra pessoa e gera ira na outra pessoa, porque ela percebe o tom, a ironia e não resolve o problema, só gera mais confusão, só gera mais conflito, tá? Então, não seja irônico ou irônica,
né, na sua forma de se comunicar, tá bom? A quarta atitude é fale das atitudes, trate com as atitudes e não rotule o seu cônjuge. Qual que é um grande problema na comunicação às vezes? Que ao invés de lidar com o que a pessoa fez, com a atitude que ela teve, né, o cônjuge muitas vezes fala a respeito, né, de quem ela julga a outra pessoa ser. Ela julga a outra pessoa, ela fala, você não é um irresponsável, você é isso, você é aquilo. Sabe, quando você faz isso, você está dizendo, eu não acredito que você vai mudar. E você está gerando, né, um sentimento também muito negativo na outra pessoa, de indignação, de raiva, e não resolve o problema. O que resolve o problema é você dizer, olha, essa atitude que você tem tido é inaceitável. Eu não quero mais. Eu não aceito. Se for para ser desse jeito, eu não quero. Eu não aceito isso. Vamos mudar? Vamos mudar esse comportamento? Essa atitude que se espera numa discussão onde você queira a mudança do outro, né? Onde você queira falar sobre algo que está ruim, né, na atitude do outro. Quinta coisa, busque solução. Busque soluções, né? E não culpados para os problemas. Então, a outra atitude errada, muitas vezes, é você ficar buscando culpados dos problemas do seu casamento. Pare com isso. Sabe? Procurar culpados não resolve coisa alguma. O que vai resolver, solucionar os problemas do seu casamento é você buscar soluções. Está acontecendo um problema? Olha, o que nós podemos fazer para resolver isso aqui? Mas o que acontece muito no casamento é aconteceu uma situação, a culpa foi sua. Não, a culpa foi sua. E fica aquele jogo, né, onde um fica culpando o outro. E não resolve nada, né, não muda nada isso. Agora, quando você busca soluções, você está dando um passo para resolver os problemas do seu casamento. Tá bom, gente? Então, só recapitulando. Primeiro, ajuste seu tom de voz. A maneira pela qual você fala é tão importante quanto, né, o que você fala. Segundo, não generalize. Não, né, use as palavras sempre ou nunca. Essas palavras elas devem ser excluídas, né, da sua fala, das suas palavras. Terceiro, não seja irônico ou irônica, né? Não use de ironia. A ironia ela é terrível no casamento, no relacionamento, né? Você falar uma coisa com a intenção de dizer outra. Isso destrói, né, a sua comunicação, a harmonia no seu lar. 4. Fale das atitudes da outra pessoa e não rotule. Não rotule, não, né, dê rótulos, não fale adjetivos, né, que venham machucar a outra pessoa, mas fale das atitudes que você está vendo, que você gostaria que ela mudasse. E por fim, busque soluções, não culpados para os problemas do seu casamento. Tá bom? Busque soluções. Achar o culpado não vai mudar nada, mas achar a solução vai mudar. Tá bom? Então, como eu disse, suas palavras podem ser uma arma ou pode ser uma semente. Né? Você pode usar para destruir o seu lar, sua casa, sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, ou você pode usar suas palavras para semear, né, o bem, semear coisas boas, semear, né, a paz, a alegria no seu lar. A maneira pela qual você vai usar as suas palavras é decisão sua. Então, decida usar suas palavras corretamente dentro da sua casa. Tá ok? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, façam aí. Ainda está em tempo, tá? E eu quero agradecer pela presença de vocês, que chegaram antes, que chegaram agora no final, tá? Todos, né? Quem está assistindo a gravação também dessa live. O meu desejo é que você possa conseguir mudar e melhorar a comunicação na sua casa, tá? Porque eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua família e na sua vida, tá bom? Então, gente, muito obrigado, né? Na próxima terça eu estarei aqui compartilhando mais um princípio. Convido vocês a participarem às terças e quintas,
8h59 da noite, né, para aprender princípios para restaurar o seu casamento e ter um relacionamento próspero. Tá joia? Então nos vemos na quinta-feira. Se você chegou no final, né, eu falei aqui hoje sobre como, né, 5 passos para ter uma comunicação melhor no seu casamento, tá? Transformar a comunicação no seu casamento e poder restaurá-lo. Recomendo que você assista desde o início. Tenho certeza que vai fazer enorme diferença na sua vida, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Eu espero vocês na terça-feira. Até mais, gente.